resolver é quando iremos voltar, né? Então, toda semana, parece que a gente vai tendo a mesma coisa. Já são aí, partimos pro 8º mês, né? Já de 8º mês de aula online. E assim, pessoal, veio um protocolo para nós fazermos, que eu já até havia comentado com vocês, se eu não me engano, tá? Já veio esse protocolo de como nós devemos trabalhar. E aí, agora, é aguardar, né? Nós vamos poder ali receber vocês, mas vai ter um pequeno princípio. Quando nós chegarmos ali no período em que poderemos voltar, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai poder receber vocês para atividades complementares. Então, nós vamos fazer ali algumas coisas para que vocês possam, pelo menos, né, ter algumas aulas, tá? Pelo menos ali a gente possa passar para vocês, principalmente para quem tiver com mais dificuldade, algum conteúdo. Então, será na sexta-feira, né? Então, será nas sextas-feiras, e aí depois deixa só vir certinho a programação que eu vou explicar da maneira mais certa, tá? Outra coisa, pessoal, tem sido os exercícios, né? Então, alguns de vocês não têm entregue. Os exercícios são de suma importância, principalmente para que eu tenha um retorno. Então, eu tenha um retorno principalmente se vocês estão aprendendo ou não, como é que vocês estão indo, né, no nosso dia a dia. Tá? Então, a única maneira de eu saber como é que vocês estão indo é vocês especificamente, né, me passando como esses exercícios para a gente ter uma noção maior, tá bom? Bom, galera, e a aula passada, a gente começou a falar sobre crimpar cabos, eu crimpei o cabo, hoje eu vou crimpar ele de novo, ele já está ficando bem curtinho, já não vai caber em lugar, não vai ter mais onde cortar, tá? Mas eu quero fazer de novo, para que vocês vejam depois, tá? Para depois que vocês poderem fazer o de vocês, tá? Bom, galera, então, este livro, a gente tem aí, né, tem feito ele já há bastante tempo, eu tenho falado bastante sobre ele, e aí uma das coisas que a galera tem mais falado é, pô, professor, hoje vai ter desenho? Né? A aversão ao desenho, né? Cara, hoje eu acho que, se eu não me engano, hoje não tem desenho, hoje nós não vamos desenhar nada, mas o desenho é muito importante. O desenho ele vai fazer com que você conquiste e tenha uma propriedade melhor, tá? Então você vai conseguir ter mais uma percepção melhor do que você vai fazendo. E cada vez que você faz, você vai melhorando. Não é fazendo um desenho, ou na primeira vez que você fizer, você já vai fazer o trabalho mais top do mundo, tá bom? Nem pensem nisso, nem tenham isso como objetivo, tá? É lógico que a gente tem que tentar sempre fazer o melhor, mas os primeiros vão ser muito ruins mesmo, tá? É normal. Tá? Então, quando vocês forem, né, pensar nisso aí, na parte especificamente, né, de desenho, quando vocês forem pensar, pô, professor, desenho de novo, né, lembre-se que é para o aprimoramento de vocês. É lógico, quando nós estivermos na sala, vocês vão usar um software para isso, por exemplo, mas, a princípio,
né, nós ainda vamos trabalhar aí, né, fazer muito desenho ainda no papel, tá? Quem tiver a disponibilidade de fazer no software, algum software especificamente, seja ele o Paint, por exemplo, no sábado um aluno fez no Paint, pegou o Paint 3D e foi fazendo o desenho, tá? Então ele ficou muito legal, eu até coloquei no meu status aí, ficou muito bacana. E assim, é a prova de que se você quiser, você consegue fazer. Basta você ter um pouquinho de vontade, que aí o exercício fica maneiro, fica bacana, tá? Bom, hoje, então, a gente vai rever a questão de cabeamento, falar um pouco mais de cabos, falar rapidamente sobre as ferramentas de rede, né? Bem rápido, né? Porque nós já falamos na aula passada. E por que de repetir? Igual eu falei para vocês, muitas vezes a questão de redes, né? Principalmente essa área de equipamento, é visto muito pouco, né? Muito pouco mesmo. Por quê? Porque a gente acaba, por exemplo, se eu passar uma vez só para vocês isso aí, vocês vão notar que vocês vão acabar esquecendo. Então, se a gente vê apenas uma vez, né, a gente acaba esquecendo aí o conteúdo que nós estamos fazendo. Então, por isso que nós temos que ver mais de uma vez, tá bom? E aí que nós vimos na aula passada. E nós temos dois tipos de cabo, basicamente. Um é o UTP e outro é, no caso de redes, tá, pessoal? O outro é o STP. Ou UTP é o cabo normal, que não é o não blindado, é o cabo mais comum que vocês vê e provavelmente vocês vão trabalhar bastante com ele. Então, esse é o primeiro tipo que a gente trabalha. Então, esse é difícil, e é o que vocês mais vão encontrar, porque, igual eu falei, os cabos eles têm uma diferença de preço gigante, tá? Então, essa diferença ela faz com que a gente acabe, nós não, né? Mas as empresas acabem optando por um cabo mais barato. E o STP é o cabo blindado, aí um custo maior, ele é um custo bem maior de custo financeiro, e aí as empresas optam por bem mais barato. Esse bem mais barato é bem mais barato mesmo, pessoal. Para vocês terem uma ideia, uma caixa de cabo uma caixa de cabo comum, não blindado, ele custa, em média, 150 a 200 reais. Uma caixa de cabo blindado chega a custar 800 reais. Então, é muita coisa, assim. E aí, as empresas, principalmente, elas optam muito por comprar o cabo que é mais barato. Às vezes eu até entendo, né? O custo, alguém te passa um orçamento e te fala, tem um custo aqui, o outro custa 20% do custo do cabo que você me passou. Eu até entendo, só que o que as pessoas não entendem é que aquele cabo vai ter uma durabilidade muito maior. Então, por exemplo, você compra um cabo blindado, ele vai durar anos. Esses dias eu fiz uma rede, eu fiz com um cabo blindado e eu estava conversando com a dona. Depois, né, eu sempre gosto de fazer ali um pós-atendimento para ver como é que tá, se tá tudo bem, se tá rodando, né, se tá tudo certinho. Ela falou, não, tá sensacional. Eu falei, isso aí é rede para anos. Você vai embora daí e essa rede vai ficar, tá? Para vocês terem uma ideia da diferença entre um e outro. E é isso que você tem que realçar. É lógico, não teve jeito, não tem jeito, né? Tem jeito mesmo. Ele quer fazer com esse equipamento mais barato,
aí já não é culpa de vocês. Aí você fez a sua parte. Desde que você deixe tudo explicadinho, vai chegar daqui um mês, a pessoa fala, os conectores estão tudo quebrados, a máquina, alguns cabos aí não estão funcionando direito, aí a culpa não é sua. Fez sua parte. Tá? Bom, e os cabos, eles têm as categorias. O que nós vamos diferenciar principalmente? A CAT6, a CAT5E, que ainda é muito usada, e a CAT6. A CAT5E, pessoal, ela é muito mais lenta em relação ao CAT6E, tá? Então, ela é muito mais, é assim, absurdamente a diferença, tá? Até porque nós temos que lembrar das novas frequências. Outra coisa, pessoal, tem uma pesquisa que foi feita agora no Brasil, na parte de redes, que fala que a gente acaba ali, hoje no Brasil, recebendo ou aproveitando 20% do que nós realmente poderíamos aproveitar. Então é muita coisa que fica, que se perde. Por quê, pessoal? Porque as pessoas, elas vão optando por esse hardware antigo, de não trocar, de não atualizar. Eu sei que, é lógico, passar um cabo novamente é uma dor de cabeça terrível. Mas, às vezes, se você quer um ganho, principalmente um ganho de velocidade de rede, também outra coisa, nunca vem, nunca façam a confusão de velocidade de rede com velocidade de internet. Velocidade de rede é uma coisa, é o fluxo da sua rede, e a sua velocidade de internet é o que vem. Tá? Bom, esse é o cabo que nós fizemos, e aí vocês sabem que o cabo ele vai vir, se você olhar ali, as duas pontas iguais, né? Então isso quer dizer que se eu fizer duas pontas iguais, ele vai funcionar. Vai, pessoal, vai trafegar dados na rede, vai funcionar a sua internet, normal. Mas há um motivo para ter essa padronização, tá? Tem um motivo ali. Não adianta a gente pensar que não tem um motivo específico, tá? Há um estudo que quando a rede é muito grande, quando o cabo é muito grande, se você não utilizar essa configuração, lembrando que 4 cabos são de dados e 4 cabos de energia. Se você não utilizar essa configuração que está descrita aí, você tem ruído. Então, ruído, quando todas as vezes que em rede você escutar o termo ruído, quer dizer que você vai estar tendo alguma perca, seja de dados, seja de voz, seja da própria internet, sempre há um ruído, tá bom? E o termo ruído, ele vem da telefonia, tá? Por quê? Porque quando a telefonia tinha problemas, a gente ela ficava chiando. Então, por isso nós falávamos lá na época da telefonia ainda, que quando tinha algum problema, tinha um ruído, tá bom? O conector, ele também é de suma importância. Igual eu falei na aula passada, existem conectores que são conectores comuns, que é esse que eu fiz para vocês, e uns conectores que nós chamamos de AMP. O que é esse conector AMP, pessoal? Esse conector AMP é um tipo de conector que tem uma qualidade maior e ele não quebra com tanta facilidade. A gente vai notar, vocês notam que esse conector que nós usamos, ele quebra com muita facilidade, tá? Então não adianta você pensar que você vai ficar tirando e colocando o conector e ele não vai quebrar. Esse aqui, normal, que a gente usa, que é baratinho, custa centavinhos, ele quebra com facilidade. O AMP, ele não é tão mais caro. A última vez que eu comprei, eu paguei R$1,50 em cada um, mas é lógico, 100 AMP são R$150, né? 100 desse comum dá R$30, por exemplo, se der isso aí. Tanta diferença, 30 centavos, 20 centavos, cada um deles, tá? Bom, pessoal, mais uma vez eu coloquei essa tabelinha, porque tem uma coisa muito legal de se ver, tá? A diferença entre o CAT5 e o CAT6. Qual que é a diferença principal? Eu falei a velocidade, ó. O CAT5, ele reconhece a rede gigabit, mas
ele não consegue trafegar dados nessa velocidade. Então, a perca, tá? Tomem cuidado que, às vezes, a gente vai, né, a gente fala que, eu vou utilizar o meu cabo ali e ele tá, olha lá, a rede é gigabit, tá mostrando ali, 1000 megabits por segundo. Tomem cuidado, né? Não é porque tá mostrando lá no Windows, ainda mais o Windows, que é cheio de problemas, que ele tá te fornecendo isso aí. Também, mais uma vez, velocidade de rede não tem nada a ver com velocidade de internet. Rede é rede, internet é a sua internet. Quem te fornece a internet é o seu provedor de acesso, quem te fornece a rede é a própria rede. Outra coisa, às vezes as pessoas vão correndo trocar a placa de rede por uma rede gigabit. Não vai adiantar nada se o seu roteador não tiver porta gigabit, se o seu switch não tiver porta gigabit. Então não basta só o roteador, tá bom? Tem que ter também o switch e todas as saídas serem gigabit também. Outra coisa, pessoal, que a galera tem que ficar de olho e principalmente ficar esperto é o seguinte: quando você vai montar uma rede gigabit ou uma rede, e aí às vezes as pessoas acham, tá vindo a fibra. A fibra chega até no modem e do modem para frente ela não passa. E aí, muitas vezes, o que faz isso, que faz essa rede ter essa perca, é essa questão de você ter um cabeamento ou um hardware ainda antigo, tá? Pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício aí. Então, vocês vão pegar 3 categorias de cabo de rede, tem várias, colocar as suas características e o valor que ela sai. Vai lá, pessoal.
Vamos lá, pessoal. Deu tempo aí, né? Bom, galera, então, continuando aí, tá? Como é que a gente trabalhou com a crimpagem de estado, né? Vamos abrir nossa câmera aqui de novo para você. O cabinho já está, já ele não existe mais. Tá. Então, ó, primeiro, eu uso só esses dois. Já a gente vai falar de novo sobre alguns dispositivos de rede, ferramentas, perdão, de rede. Eu uso só esses dois aqui, tá? Por quê? Tem o decapador, por exemplo, que a gente poderia estar usando, e eu não gosto. É questão particular de cada um. Tem pessoas que curtem usar, mas depois, com experiência, você vai largando. Primeiro de tudo, eu vou cortar um pedaço, na verdade, descascar, né? Venho aqui, dou umas voltinhas. Fez ali, ó. Eu vi que a parte plástica saiu, eu já posso tirar, tá bom? Não fiquem forçando muito, porque se você força muito, o que vai acontecer? Ele pode pegar no cabo e pode danificar o seu cabo, tá? Bom, o que eu falei para vocês? Então são, ó, 4 pares trançados. Pares aqui. Então, como é que a gente vai separar? Tá? Então, vai abrindo ele e eu já vou colocando meio que na sequência, né? Ó, branco do verde, verde, e o branco do laranja. Meio que separando eles, colocar eles do jeito certo, tá? Laranja, tem o azul, branco do azul, laranja, depois os dois últimos, branco do marrom, marrom. Vocês vão notar, uma das coisas que falei para vocês também, vocês vão notar que ele fica meio torto assim, né? Então, se você tentar colocar aqui ó, o conector, vai ficar meio ruim. O que eu procuro fazer? Eu venho aqui, pego uma caneta, forço bem, e aí vocês vão notar que com isso, forçando esse aqui, ó, forçando ele, inserindo ele da maneira correta, olha lá, ele vai ficar bem mais legal, vai ficar bem mais firme para a gente colocar. Ficou retinho assim, eu pego meu alicate crimpar, coloco ele aqui na posição e é só apertar. Eu só coloquei aqui para não fazer muita sujeira, tá, gente? Cabos, sujeira aqui, não brigarem comigo. Ó, tá na posição certinha, pego o meu conector, tira. Seria ele já vai, ó, vai ficar, dá uma forçadinha, ó, e aí ele já vai ficar certinho, ó. Cortei, não ficou nada para fora. Posiciono aqui, ó, no alicate crimpar, tá bom? Ponho ele aqui na posição, ó. Tá na posição certa, é só apertar. Apertou, ele crimpou, já era, tá aqui. Depois você só verifica se as duas pontas estão iguais. Bom? Pronto. Outra coisa, pessoal, já falei para vocês que isso aí, depois vocês vão ter que fazer também, tá? Fiquem tranquilos, né? Do mesmo jeito que eu fiz aqui com vocês, passo a passo, vocês também vão fazer depois, tá bom? Podem ficar bem tranquilinhos aí, vocês não vão, isso não vai ficar, vocês não vão ficar só vendo isso aí na parte só de vídeo, tá? Aliás, algumas coisas aí que nós vamos fazendo, né? Algumas coisas que nós tivemos aí, nós vamos ter também depois lá na prática. Tá? Então, fiquem tranquilos. Algumas coisas que a gente tenha, que nós tenhamos pulado, principalmente, tá? Nós vamos fazer ele lá na prática depois, tá? Bom, galera, continuando então falando sobre ferramentas de redes, né? Nós temos aí tem esse estojinho, ele é bem bacana, ele é bem baratinho, tá? Então, assim,
compra aí no Mercado Livre ou em as lojas online, varejo online aí. Ele é bem baratinho, mas igual eu falei para vocês, ele não é de uma qualidade tão grande, tá? E vão existir vários aí, vários dessas ferramentas, vem no estojinho, esses estojinhos nós temos vários ali que tem apesar de ter uma qualidade superior, dá para trabalhar, tá? Inferior, perdão, dá para trabalhar. Não é porque uma coisa não é cara ou não tem uma similaridade de qualidade que ela não vai dar para trabalhar. Dá para trabalhar sim, tá bom? Fiquem tranquilos. Bom, continuando aí, então, o alicate de crimpagem, este que nós usamos para crimpar o cabo agora, ele vai ser utilizado principalmente na confecção do cabo, né? Para você fazer cada cabinho. Igual eu falei, esse que está na tela também é um bem genérico. E aí, a gente tem aí também os outros tipos, tá? Que são pouco superiores, tá? O meu já é um profissional, talvez eu esqueça de trazer. Na verdade, ele está no carro, e meu carro está na oficina. Então, hoje foi meio isso que não deu muito certo. Mas ele tem... Qual vai ser a diferença entre um e outro? Primeiro, a primeira diferença principal que vocês vão notar é a facilidade de crimpar o cabo. Esses mais genéricos, é bem mais chato de crimpar o cabo, tá? E principalmente quando ele vai tendo um tempo de uso. Nós temos uns aqui que já são mais antigos, e quando eu vou dar essa aula, quem pega ele tem bem mais dificuldade do que quem pega os novos, né? Principalmente por causa das lâminas, né? As lâminas ali, elas gastam muito rápido e aí acaba não tocando, né? Então, um dos motivos é esse, tá? Também, o próprio encaixe não é tão legal, e aí acaba acontecendo não funcionar direito. O testador de cabos, que usa ele para verificar se o cabo realmente está funcionando, né? Quando você não tem a opção de testar no roteador direto. É assim, galera. Para ser sincero para vocês... Oi? Quem falou alguma coisa? Assim, ó, para ser sincero para vocês, esse testador aí, ele não ajuda em muita coisa não, tá? Se não for de uma marca muito legal, ele dá muito falso positivo. Às vezes você vai pegar e ele vai dar conexão. Professor. Oi, pode falar. Então, esse aí, tipo, tem diferença de um bom para um ruim? Muita, muita. Esse que está em pé, ele é muito bom, porque ele mede até a intensidade do cabo, mas ele é muito caro. Geralmente a gente adquire esse na que está à direita. E aí que ele vai? Qual que é o trabalho dele? Primeiro de tudo, ele vai ficar emitindo sinais e vendo se tá tendo retorno. Aí o que acontece? Essa luzinha, ela vai acendendo. Se a luz não acendeu, não deu conectividade, quer dizer que o cabo não está funcionando. Mas acontece muito, por exemplo, de com o passar do tempo ele deixar de funcionar, tá? É normal isso aí. Acontece muito. Então, eu não gosto. Eu tenho um lá, na verdade, ele veio num kit que eu ganhei num curso há muitos anos atrás. E esses dias que eu fui numa cliente, ela tirou da bolsinha e me perguntou. E aí eu coloquei no cabo e ele ainda está funcionando, né? Bom, o decapador, igual eu falei para vocês, no começo é bom usar ele. Ele facilita muito a vida, mas é assim, depois, no dia a dia de trabalho, quando você está lá trabalhando, dificilmente você vai ter esse negócio de pega um, pega outro. Você está com o alicate de crimpar ali, você já faz tudo no alicate de crimpar. E também, dependendo do seu alicate de crimpagem, ele já vai ter uma opção ali, ou um lugar que você vai conseguir usar como decapador. Tem muito isso também, tá? O punch down, ele é para forçar a inserção. Então,
quando você vai, por exemplo, usar um pet panel, você pode pegar ele vai pegar e vai fixar, tá bom? Então, assim, hoje em dia é muito fácil. Antigamente, configurar um put-down era muito difícil, tá? Era muito difícil mesmo, porque não vinham as cores corretas. Hoje não. Hoje, esses dias, igual eu contei para vocês na aula passada, esses dias eu peguei uma tomada para fazer, as tomadinhas vinham com as cores certinhas, né? Então, assim, hoje é muito. Aliás, vinha até com o corte. Não precisava nem do put down. Você colocava no lugar, na posição certa, fechava, ele já até cortava e posicionava o cabo no lugar certo. Então é muito top. É lógico, uma tomadinha um pouco mais cara, mas facilitou muito a minha vida. Foi muito mais rápido, tá? Bom, vamos pro próximo exercício aí, galera. Mesmo esquema, 10 minutinhos aí para vocês. Vai lá.
Vamos lá, pessoal. Então, ó, teve uma pergunta aí do Luiz. Ele perguntou com relação à diferença nos cabos, né? Se há diferença mesmo de valores. Olha que interessante, ó. Vou colocar aqui, ó, cabo de rede. Vou colocar Cat5e, né? Dizer o preço. Aqui, ó. Olha, esse aqui deve ser usado, né? Vamos pegar, olha aqui, ó, Cat5e Sorro, que é uma marca intermediária, 322. Elgin 229. Agora, vamos pôr uma marca mais top. Furukawa. O 5, ó, já tá 529. Agora, vamos ver o Cat6. Olha aqui, gente, a diferença. Esse é o blindado, já é giga, tá? Então, dá uma diferença gigante, tá? E por que que dá essa diferença? Essa diferença, ela vai acontecer devido à qualidade, tá? A qualidade é muito grande. A diferença de qualidade é muito grande entre um e outro, tá? A diferença de uso é muito grande. O tempo de durabilidade é muito grande. Então, às vezes as pessoas acham que vão fazer uma rede e ali, por exemplo, entre 300 e 1.200, a diferença é gigante. Só que não para pensar quanto tempo você pode utilizar aquilo ali. Tá? Por quanto tempo ali eu vou poder usar esse dispositivo, né? Então, quanto tempo ele eu vou poder estar com essa rede funcionando perfeitamente. Tem mais isso também. Não é só a rede funcionar, né? E tá funcionando, que ela não deixe falhas, né? Às vezes, um dos problemas que nós temos, que é um dos maiores problemas, eu vejo, tá? Me deixa assim bem nervoso quando fica dá erro nas conexões, nos dados. Então, são coisas que no dia a dia nos atrapalham muito, tá? Bom, galera, e uma das coisas que a gente usa bastante aí é a placa de rede. Hoje, todos os computadores vêm com placa de rede integrada, tá? Só que você pode pôr também uma nada te impede de pôr uma placa off-board, né? E aí, galera, principalmente, a gente conversou sobre isso, principalmente quando nós estamos trabalhando com servidores, não é recomendável colocar um servidor ou programar o seu servidor numa placa de rede on-board, tá? Isso não é recomendável. Isso não quer dizer, pessoal, que você não pode fazer. Quer dizer que não é recomendável, que não é uma coisa que se deve fazer. Mas pode, vai funcionar, tá bom? Outra coisa, as placas de rede hoje elas podem ser megabit, então ela pode ser 10/100, é uma rede megabit, e essa rede ela transporta 100 megabits por segundo na rede, tá? Ou a rede pode ser gigabit, 100/1000, ela é uma rede gigabit. Aí, deixa eu aumentar aqui, senão vai pular. Ela vai transportar 1000 MB. Lembrando mais uma vez, isso é velocidade de rede, não velocidade de internet, tá? A sua internet, ela vai funcionar a velocidade que a empresa te manda. É lógico que perde um monte aí pelo caminho. Então, ela vai perdendo ali, ela vai perdendo até chegar. Uma das brigas que se tem muito, nós, né? Que até é um projeto do Congresso, é que a venda seja medido, né? A sua velocidade de internet, ela seja medido na chegada e não na saída. Por quê? Qual que é
qual que é o problema que nós temos, assim, muito hoje? As pessoas, ou as empresas, perdão, elas colocam o teste delas na saída delas. Então, se vem 100 mega, elas colocam, falam, ó, daqui tá saindo 100 mega. Só que daquele caminho do servidor até na sua casa, tem um longo caminho para chegar. Tá? É onde pode estar tendo as percas e, principalmente, os ruídos. Tá? Bom, a placa de rede ela vem de uma evolução, tá? Então, ela veio dessa rede aí que chama BNC, com cabo coaxial. Então, o cabo coaxial Então, assim, o cabo coaxial hoje ele é usado para TV, né? Mas antigamente ele era usado. Por que o coaxial não evoluiu? O cabo, esse par trançado, a rede Ethernet, ela foi desenvolvida pela Xerox e ela foi desenvolvida de modo aberto, tá? E aí, pessoal, como ela tinha um sistema aberto, ela pôde ser melhorada. Já o coaxial não, era rede patenteada, ela era da AT&T, do laboratórios que é AT&T hoje, laboratórios Bell, e tinha um custo muito alto. Então, por isso que ele foi deixando de usar. Pra vocês terem uma ideia, a rede BNC, o cabo coaxial, ele roda 10 megabits por segundo. Então é muito pouco, tá bom? É muito pouco mesmo. Tá? Por isso que não evoluiu também. Esse é o padrão do cabo que nós acabamos de fazer. E aí, pessoal, tem alguns dispositivos que nós já conversamos sobre. E aí ele é um divisor de rede. Então ele vai dividir a sua rede em cada uma das portas. Qual que é a diferença? Quando o hub vai enviar uma informação, ele envia para todas as portas. Tá? O switch ele também é um divisor de redes, tá? Mas qual que é a diferença? Quando você quer mandar uma informação para uma porta específica, ele envia, né, essa informação apenas para a porta. E isso não dá perca. O hub, se der algum problema de rede, muitas vezes você perde a informação, tá bom? E a evolução do switch é o roteador. Um dos erros que nós temos é pensar que o roteador ele sempre foi esse roteador que nós conhecemos. O roteador foi feito para girar wireless. E não é assim, tá, pessoal? Não é desse jeito. O roteador, ele foi criado para ser a evolução do switch e ele tinha um software. Ele era uma evolução, tem, né? E era evolução por ter um software de gerenciamento. Então, esse era o diferencial do roteador. Depois, ali em 2004, aproximadamente no Brasil, 2005, não, aqui no Brasil 2006, no mundo 2002, 2003, mais ou menos, começou a popularizar o Wi-Fi, por causa dos notebooks, né? O roteador, ele é dividido também em dois tipos específicos, tá? Um é o roteador doméstico, esse que a gente usa em casa. Ele tem uma limitação de quantidades de IPs de disponibilização. Ele tem uma limitação na quantidade de usos, tá? Então, a quantidade de acessos é menor. E por isso ele tem também a limitação de velocidade. E tem o roteador profissional, que ele tem uma quantidade de redes mais limitada, né? Perdão, a quantidade de IPs mais limitada, ele tem mais quantidade de redes, você consegue fazer sub-redes dentro dele. E aí, por isso que ele tem um uso melhor, tá? O repetidor, ele vai ser aquele que vai pegar o sinal sem fio e vai retransmitir sem fio, tá? Então, ele pega sem fio e retransmite esse sinal, tá bom? Eu já falei para vocês, o repetidor, ele é um tipo de dispositivo que geralmente
ele geralmente ele não funciona muito legal, porque quando o Wi-Fi corta, ele corta também. Já falei para vocês também que se for para usar um repetidor, seria mais interessante você colocar, para cabear um repetidor, né? Seria mais interessante você usar dois roteadores. O roteador, ele tem hoje, quase todos têm a opção do WDS, e aí o WDS, ele faz com que você possa ele, que você possa ter várias configurações ali. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos para o nosso terceiro exercício. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal? Acabaram aí? Bom, continuando então, pessoal. Outra coisa que nós já vimos também foram alguns softwares, principalmente para comunicação de rede. Por exemplo, o Wi-Fi Analyzer, ele é um software que nós usamos para verificar onde vai colocar o certo dispositivo. Então, por exemplo, onde eu vou pôr, qual o lugar ideal para eu colocar o meu roteador, por exemplo, tá? Nós usamos ele para isso. E aí ele é um software muito legal, porque às vezes as pessoas acham, elas calculam o meio da casa e acham que aquele é o melhor lugar. E tem muitas diferenças, apesar de o método de transmissão ser omni, né, que é aquela direcional redonda, isso não quer dizer que você vai, que no meio da casa você vai ter uma experiência melhor, tá? Porque tem um monte de problemas ali, por exemplo, como bloqueios e coisas assim, tá? Bom, então a rede Wi-Fi, qual que é a principal importância dela, né? É você poder, fazer com que ela possa ser colocada, né, ela possa ser configurada, e principalmente ela possa ser gerenciada da maneira melhor. Antigamente, eu passei para vocês já, tinham diversos tipos de redes, de barramentos diferentes, e hoje, lógico, isso caiu um pouco em desuso, e nós utilizamos muito essa parte do wireless fazer o gerenciamento total. Tá? Outra coisa que nós já falamos também, a diferença entre o 3G e o 4G. O 3G vem via satélite o sinal e ele retorna via satélite. O 4G vai uma fibra ótica até a torre e ele retransmite. Lembrando que o seu dispositivo ele tem que ter suporte a essa conexão. Hoje 4G todos têm, né? E o 5G, ele é uma tecnologia totalmente diferente. Ele é preparado para o IoT, que é a internet das coisas, e a principal característica é ser inteligente, é saber utilizar essa internet, ou esse tráfego de dados de uma maneira melhor. Tá? Então, por exemplo, qual é o problema que nós temos com o 4G? O 4G ele vai te fornecer velocidade, por exemplo. E aí, às vezes, nós temos aplicativos em segundo plano que ficam gastando nossos dados. O 5G isso não existe, tá? Não existe essa deficiência. Ele vai realmente... E ele tem mais inteligência, tá? Inteligência, lógico, entre aspas, mas ele é bem melhor, tá bom? Bem melhor que eu falo... esse bem melhor é na metodologia de uso, metodologia de trabalho, tá? Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? Bom, então esse é o último de hoje. Só fazer e me mandar, por favor. Vai lá, pessoal.